Depois vou dizer a última coisa que o Paquis provavelmente não vai gostar. É que a diáspora de alguns países, que não é o nosso, Sim. traz dólares, porque lá fora trabalham. Nós temos uma diáspora que lá fora não trabalha. E então o que é que Não, mas acontece? mesmo a que trabalha não traz dólares para o país. Não, nos Não outros, traz moeda porque estrangeira. deviam, por exemplo, se eu tenho um irmão no exterior a trabalhar, é normal que o meu pai, que é pai dele também, receba algumas remessas do exterior. E virão em dólares, viria. É um exemplo simples que eu estou a dar. Não, mas esses Nos outros investimentos normalmente países, há acontecem, Dr. países Bali, onde... quando há expectativa por parte de quem esteja a trabalhar. Porque há pessoas que fazem um plano de vida. Vou ficar 2, 3, 5 anos fora, economizar e depois volto melhor às minhas condições no meu país. Mas existem Pois, pessoas que deixaram o país e que não têm vontade nem perspectiva de regressar. não, tranquilo. E, portanto, Tranquilo, não enviam não me dinheiro cabe a para mim aqui. julgá-los. Eu estou a descrever os factos. Porquê? Porque nós sustentamos muitas Estava ali, pessoas que estão lá fora. Deixa-me sim, só só fechar terminar. isto também. Quando nós sustentamos muitas pessoas que estão lá fora, fazemos recurso ao dólar porque eles lá não compram em kwanzas. Eu estou só a fazer Sim, uma sim, comparação, compreendo. Nós falamos dizendo muito, que sim. há diásporas de uma diáspora africana que faz remessa de divisas para os seus países. Podíamos também ter do nosso país esse exemplo que não deixa de ser um exemplo de Bali, eu penso patriotismo. que Nós temos uma diáspora que não trabalha. Nós sustentamos muita gente que está lá fora e não trabalha. Vale dizer que, vou trazer aqui como exemplo Cabo Verde, que é um país que tem uma população estimada em 1 milhão e 500, onde 500 mil pessoas vivem no país e as 1 milhão vivem fora do país. E quando há mais pessoas do país a viverem na diáspora do que internamente, é possível a remessa de valores cobrir isso. Cabo Verde é um exemplo em que este modelo ali funciona. Angola tem aproximadamente 35 milhões de habitantes. E eu acho que a população angolana que vive no estrangeiro não passa de 2 milhões. Deve estar aí em 1 milhão e tantos. Okay? Eu fiquei ali a pesquisar dados, não encontrei dados certos. Logo, não bate certo. É verdade que os angolanos que estão fora enviam dinheiro, irmãos, pais, manas, mas estamos aqui a falar de 100 dólares, 100 euros, 200 euros para a economia doméstica. Porque se nós olharmos para o quadro de custos, pela tabela de custos do Estado angolano, vamos olhar o quê? Consulados e embaixadas, doentes, estudantes, dívidas do país. Portanto, a estrutura de custos em dólar e euro do nosso país é tão grande que não tem população angolana no estrangeiro para poder cobrir isso. Nem a metade da metade, nem 1%. Está a perceber a questão? Não se compara. Okay? Mesmo que todos os angolanos de fora pudessem enviar, não vou dizer 1.000 euros ou 1.000 dólares, porque os angolanos que vivem fora também vivem mal. Okay? E alguns gastam aquilo que ganham, ou ganham aquilo que gastam. Se conseguirem 50 euros para poder mandar para as famílias, é sorte. E aqueles que podem e conseguem enviar para os seus familiares, enviam 100 euros, 200 euros, 300 euros, ok? Ponto. Depois, em Angola, tem também a questão ligada às empresas industriais, de comércio, de serviços, que também precisam de dólar. Ou seja, a nossa estrutura de custo com dólar e euro é tão grande que não tem população angolana no estrangeiro a poder fazer cobertura a esta falha. Com todo respeito aqui ao Dr. Chionga, este exemplo que deu para o contexto de Angola é insignificante porque a população angolana e os custos de Angola são tão altos que, posso aqui a redundância, a população angolana a viver no estrangeiro é significante em relação à cobertura de dólares e euros que Angola precisa. Também falou aqui que nós sustentamos muitos angolanos lá fora. Sim, o Estado angolano sustenta. Estudantes, doentes, com embaixadas e consulares. Sustenta sim, ok? Emissão de serviços, consultorias, sim, sustenta, sim senhora, ok? E a obrigação do Estado, ok? Cuidado, já que não temos hospitais em condições, mandar pessoas para fora. Já que não temos escolas em condições, mandar para fora. Aqui o Estado angolano só está a cumprir com ou seja, está aqui a punir-se. Eu não consegui ter no país hospitais, eu prefiro gastar dinheiro com doentes no estrangeiro. Eu não consegui colocar escolas no país, eu vou gastar dinheiro, prefiro gastar dinheiro com estudantes no estrangeiro. Aqui o Estado angolano está a punir-se por não ter feito trabalho de casa. Agora, os custos diplomáticos são inevitáveis, mas há custos que nos últimos 20 anos já tiramos
ultrapassado. Nós aqui em casa só consumimos as gomas da Gomas. Para além de serem tão boas, nós conhecemos e confiamos no produtor. E tu sabes que não há coisa melhor do que chegar de trabalho e provar as gomas da... São tão boas que nem sequer me deixam acabar de comer. Recomendo. Para este exemplo do Dr. Chionga se aplicar para Angola, nós teríamos de ter uma Angola em que tem muitos quadros angolanos que vivem em Angola, estão em Angola, mas trabalham para as empresas estrangeiras. Ganham em dólar, em euro no estrangeiro. Trabalham remotamente. Tínhamos que ter pelo menos uns 10 milhões de angolanos nesse modelo, ou 5 milhões de angolanos neste modelo, ok? Vivem em Angola, estão em Angola, mas trabalham remotamente, ganham em dólar, ganham em euro, e claramente aqui a balança de pagamento de Angola estaria bem equilibrada e Angola não teria problemas com divisas. Se nós quiséssemos aproveitar a remessa de valores de angolanos no estrangeiro. O que, ao nosso ver, é quase que impossível acontecer, né? O preço de 100 euros não pode chegar a 200 mil kwanzas. Quer dizer, ninguém aguenta isto. Não estou apenas a dizer porque as pessoas têm... Mas há muita gente que tem familiares a viverem no estrangeiro e que hoje estão completamente sufocadas sem poderem resolver os seus problemas. O senhor que venha dizer qual é a sua política, senão também se pode mudar, quer dizer, vamos sempre a tempo de mudar. Aqui o Dr. Paquice está a falar do governador do Banco Nacional de Angola, que, pelos vistos, não tem vindo a público justificar a situação de política monetária no país. Por que razão faltam dólares, faltam euros, porque é que o contra está desvalorizado. Parece que o senhor não tem comunicado e aqui o Dr. Paquice chama a atenção a esta questão, até porque todos nós concordamos que governar, administrar é comunicar. Quem não comunica abre espaço para uma das maiores falhas da economia que se chama especulação. Se não comunicas, tu dás aos especuladores oportunidades de poderem ganhar muito dinheiro com isso. Doutor Bali Chionga, que visão tem sobre as notas que foram dadas pelo governador do BNA, tendo em conta, sobretudo, o facto do Kwanza continuar a depreciar-se agora a quase 3%? Eu penso que há uma coisa que temos de reconhecer enquanto país, que não temos uma economia robusta. Não temos de reconhecer, não fazemos exportação suficiente para atrairmos dólares, temos de reconhecer isso. E, portanto, não vamos ter um Kwanza a apreciar nos níveis que nós desejamos, porque isso é uma questão económica. Dito isto, também não podemos aceitar, e porque eu sempre digo, a economia é uma ciência social. Ela é social. E, portanto, está a serviço de nós, dos homens. Ela não nos pode sufocar. E o que é que eu quero dizer? Mas para esta altura os angolanos estão ou não estamos sufocados? Claro que estamos sufocados, Leda. Não posso dizer o contrário porque está a olhos de ver e nus. Assim, desarmados mesmo. Mas o que é que eu quero dizer? Quando nós temos em Angola pessoas que produzem dólares, porque Leda, essa é a questão, há pessoas que produzem dólares. Por quê? Porque o seu empregador recebe dólares. Eu volto a dizer, porque carga d'água e porque circuito de Bíblia é que as pessoas que produzem dólares não podem receber dólares. Faria sentido por esta altura o Estado alterar já esta lei? A minha questão é muito simples. Exatamente. Faz sentido por quê? Exatamente. E vou citar Boaventura de Sousa Santos. Exatamente. Quando as políticas de diferenciação nos humilham, nos prejudicam, nós temos que convocar as políticas de igualdade. Assim. Quando as políticas de igualdade nos desumanizam, nós convocamos as políticas de diferenciação. O que é que eu quero dizer? Fez sentido, num dado momento, desdolarizar a economia. Por quê? Porque nós tínhamos o Kwanza valorizado. Era possível fazer aquilo. Agora, nós estamos numa situação, Leda, que qualquer cêntimo de dólar vale. É valioso. Por que que nós não permitimos que as pessoas que produzem dólares no país ganhem em dólares? Porque, Leda, é um prejuízo para esses funcionários. Eu não produzo dólares, não ganho dólares. Mas aqueles que ganhem. Por quê? Porque nós estamos numa situação em que estas pessoas não deviam ser prejudicadas. Primeiro. Segundo,
É preciso também começar a trabalhar no sentido de uma diplomacia que permita que nós não estejamos tão sufocados assim. Primeiro Eu exemplo. sei que iria irritá-lo Não, 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 um pouco, não, não, mas me é irritou. só Não, no não, sentido não me de irritou. que pá, o Não, não. dinheiro também Não me irritou. é Não me uma irritou. questão de estratégia e Não. até de segurança nacional. Não me irritou, não me irritou. O primeiro exemplo de patriotismo deve vir de quem governa o país. Por uma razão muito simples. Porque as empresas que exploram em Angola, as empresas americanas que nos pagavam em dólar, hoje estão a nos pagar em kwanza. Mas nisso nós Essa questão das empresas de petróleo não pagarem em dólar, claro, foi uma medida política do governo do MPLA, na pessoa do presidente Eduardo dos Santos, como disse aqui e muito bem o doutor Chionga. Naquele contexto fazia sentido, porque o que se queria naquela altura era dar valor ao Kwanza, né? Parece que porque naquela altura a economia angolana estava a cada vez mais dolarizar-se, todos os bens e serviços eram vendidos em dólar. Terreno em dólar, a roupa era em dólar, o carro era em dólar, o telemóvel, era tudo vendido em dólar. O governo percebeu que, apesar do Kwanza estar valorizado, o Kwanza estava a perder soberania. A nossa moeda estava a tornar-se o dólar. Para proteger a soberania do Kwanza, adotou-se aquela medida. Ponto. E naquele momento resultou enquanto o país estava a exportar bastante petróleo, enquanto o país estava a entrar bastante petróleo, até todo o dólar que circulava na economia nacional começou a escassear. Hoje sim faz todo sentido voltarmos aqui a autorizarmos o pagamento dos funcionários das empresas petrolíferas em dólar para que sejam também mais uma fonte de contribuição para a entrada de divisas no país. Faz todo sentido, sim, concordo que já era em tempo. estamos de Isto, acordo, exatamente. não? Estamos, Então, não é se essa nós- a questão que não, eu não, sim, levanto. sim. O não é primeiro essa a ponto, questão que eu se levanto. nós formos novamente pagos em Kwanza, na exploração das empresas que estão aqui, americanas, que prestam Pagos em dólares, serviços, no caso. pagos em dólares, nós vamos ter dólar no mercado. Algum, Se os nossos rapazes que estão no mar a explorar o petróleo, onshore ou offshore, forem pagos em dólares, nós vamos ter dólar no mercado. Vamos ter alguns, sim, vamos ter alguns. Isto depende da anulação de um decreto que existe. Quem pode fazê-lo neste momento é o Presidente da República, que neste momento se chama João Manuel Gustavo Lourenço. Pode fazê-lo amanhã mesmo e de repente na próxima semana nós costumamos ter dólar aqui no nosso país. Porque Isto não é vai muito resolver importante. Não, mas o é problema. algum faz a Preciso diferença dessa ou não? visão, estamos de acordo. Mas faz a diferença também ou não não? devemos Um segundo vincular ponto. no sentido... Porque, Doutor Bari, Leda, às vezes só nós pensamos um segundo ponto. que a economia funciona como uma vara Doutor Bari, mágica tipo do o Gênesis. Mas a nossa solução Haja seria- dinheiro e haverá dinheiro, não é? O segundo Haja arroz ponto e... Não, seria não a exportação funciona a O nossa segundo solução? ponto. Também tem que ser. Nós O temos segundo que Exportarmos o quê? Temos que exportar a nossa Nós produção. conhecemos economias que não exportam, mas que Vai resolver o problema, Joaquim, este decreto não vai resolver o problema, vai minimizar as dores, ok? O país poderá ter mais fontes de entrada de capitais. Será bem-vindo, porque quanto mais nós fecharmos essas janelas de entrada de dólar, é claro que a vida fica mais difícil. Quando nós cobramos taxas altas à importação, à exportação, quando nós formos cada vez mais fechando as janelas de entrada de divisa, claramente mais dura fica a economia nacional. Quanto mais liberamos, quanto mais permitimos que entram mais capitais, menos asfixiados nós ficamos. Claramente resolveria grande parte do problema. têm a Queria sua terminar economia isto. estável. Queria terminar isto. A Namíbia. Não é, veja, a Doutor Bari, diferença... Não, Leda, o segundo ponto. vou lhe dizer o que é que acontece. Para que se peço desculpas, só 30 Minuto, segundinhos. já vai. Peço mesmo essas desculpas. 30 segundos para Sim, para o que é seguir, que pois ainda acontece? temos. O que é que acontece? Nós temos a Namíbia dentro de um circuito econômico, não sei se já percebeu. Nós temos países da África Austral que estão praticamente dentro de um circuito econômico. E, portanto, as suas economias ajudam-se. Nós ainda não estamos nisso. Esse é um outro problema. Tem havido essa diplomacia nesse sentido. E, portanto, Leda, o que é que eu iria dizer? Nós não temos hoje soberania econômica. Não existem países que subsistem por eles próprios. É preciso ligar-se a circuitos. E, infelizmente, nós ainda não estamos ligados a um circuito que pode se beneficiar, por exemplo, dos nossos momentos bons e depois ajudar nos momentos maus, porque se Isso não ajudar, significa fica que vamos prejudicado. continuar a Vamos ter enfrentar estas dificuldades. dificuldades. Existem economias, disse aqui a jornalista, existem economias que conseguem estabilizar-se mesmo sem precisarem exportar. E aqui o Dr. Chionga disse que porque essa economia, por exemplo, a Namíbia está num circuito, e ainda acrescentou dizendo que
não há economia que viva sozinha, ela precisa estar ligada às outras, e quando estamos em circuito, conseguimos sim sobreviver, porque não há país que tenha uma soberania vivendo isolado. Ponto. A questão que se coloca é, mesmo em circuitos, como falou aqui o Dr. Chionga, o circuito da Namíbia, estamos a falar aqui o Botsuana, a África do Sul, até a Namíbia também tem a moeda comum com a África do Sul, que é o Rand namibiano, sul-africano, o Rand circula entre dois países, mas a Namíbia está acoplada à África do Sul. Mesmo nos circuitos, há vários países do circuito que são apenas consumidores e outros produtores. Ou seja, os consumidores são geralmente os sanguessugas. Se Angola, neste momento, entra para um circuito econômico com a África do Sul e a Namíbia, Angola passa a ser apenas um consumidor, um sanguessuga. Okay? Por quê? Porque Angola precisa de muitos encames. A África do Sul e a Namíbia irão precisar da Angola apenas do combustível, de energia, né? Que a Angola, por acaso, produz já, parabéns, por via das barragens, na sua maioria, parte. Okay? Logo, mesmo em circuitos, alguns países acabam por ser dependentes e outros independentes. E os dependentes são os sanguessuga, ok? E muitas vezes os países que mais enriquecem, que mais crescem, são os países que são independentes, ok? Se nós virmos aqui na relação entre a Europa e a Europa era dependente da Rússia no tocante ao fornecimento de energia, o gás. Quando a Rússia cortou este cordão umbilical, claramente houve problemas na Europa para o fornecimento de energia. Logo, mesmo em circuitos, você tem de ir para um circuito já independente. Se você entra para um circuito de forma dependente, Angola se entra agora para um circuito econômico, como aqui falou o Dr. Chionga, Angola ficará mais debilitada ainda no futuro do que agora. Por quê? Entra dependente, continua na dependência e os próximos tempos, quando acontecer algum problema geopolítico, Angola sai ou fica abandonada, fica prejudicadíssima. Logo, não entres para um circuito, como ele aqui mencionou o termo, para uma organização econômica, para um corredor do comércio livre, não só de forma dependente. Entre forte. Por isso é que a interna organização é sempre melhor do que a externa organização. Ou seja, antes de fazeres parte de uma organização, robustece-te para que, se alguma coisa der errado no futuro, tu sais forte. E quanto mais forte tu entras por um circuito, aqui repito a expressão do doutor, por um circuito, quanto mais forte entras, mais te robusteces, porque você ali é um independente, porque você tem muito mais bens e serviços para poder vender e assim aproveitar os consumidores, população dos países que fazerem parte também desse circuito. Meu irmão, faz like neste vídeo, se inscreva no canal, ativa as suas notificações, ajuda o canal a crescer, ok? Sem ter o like, o canal não vai crescer e eu não vou ter motivação de voltar aqui a gravar vídeos. Faz like, meu irmão. Deus está a te ver. Faz like. Não cometas mais um pecado hoje. Estamos juntos. Venha também para sermos comunidade. Este é o meu grupo privado do WhatsApp, onde todos os dias o pessoal recebe ali uma lista dos principais acontecimentos do dia, os meus comentários do pessoal da Cérebros e 1000 benefícios que não possas imaginar. Por apenas 1000 kwanzas ou 3 euros mês. O convite está no primeiro comentário. Clica ali que eu falarei contigo pessoalmente. Seja família.